Bom dia, meus amigos. A razão de nossa reunião de hoje é a eleição deste ano. Dentro de pouco tempo, aqui nesta sala, vai ser decidido o futuro do país. No Brasil, vivemos numa democracia, isto é, cada indivíduo pode agir livremente, respeitando as regras formuladas e aceitas por todos. A vontade da maioria prevalece sempre. De acordo com suas ideias e seus valores, cada pessoa escolhe representantes e, através deles, expressa sua vontade. É a única forma de todos manifestarem sua opinião, discutirem as ideias e as soluções dos problemas. Chega-se a um consenso com base na vontade da maioria. Isto é a democracia representativa. E o que torna possível esta forma de organização é a eleição. Quando uma pessoa coloca seu voto na urna, está expressando aí todos os seus pensamentos, crenças e valores. A vontade da maioria tem de prevalecer sempre. E isto é nossa responsabilidade. É dever da Justiça Eleitoral. São milhões de pessoas que, no mesmo dia, em todos os cantos do país, determinam o destino da nação. Para tornar possível uma operação dessa grandeza, é necessário reunir esforços de milhares de brasileiros. Você foi convocado para fazer valer a vontade do povo. Portanto, o seu desempenho durante o processo de votação é fundamental para o sucesso das eleições. A Justiça Eleitoral tomou todas as providências para que tudo corra bem. Depende de você fazer a eleição de 94 não só a maior em número de cargos disputados, mas principalmente a melhor em eficiência e confiabilidade. São 7 horas da manhã. Começam a chegar os componentes da mesa receptora. A primeira coisa a fazer é arrumar a sala. A Justiça Eleitoral fez vários testes e sugeriu a melhor maneira de dispor os móveis. Veja, o suplente convocado fica na porta da sala. Em frente, fica uma mesa com o primeiro mesário e o segundo secretário. Atrás, a mesa do presidente. No outro canto da sala, ficam as cabinas identificadas com a cor branca. Junto à parede da frente, as cabinas identificadas com a cor amarela. A urna é colocada entre as cabinas identificadas com a cor branca e as identificadas com a cor amarela. E ao lado trabalham o segundo mesário e o primeiro secretário. Tente reproduzir este modelo na sua sessão, fazendo algumas adaptações quando necessário. Agora, vamos informar as atribuições de cada componente da mesa. O presidente abre e encerra a votação. Resolve todas as dificuldades e dúvidas. Mantém a ordem, podendo dispor de força pública, inclusive policial, se necessário. Comunica ao juiz eleitoral todas as ocorrências de sua responsabilidade. Fiscaliza a distribuição das senhas. Verifica as credenciais dos delegados e fiscais de partido. Rubrica e numera as cédulas em séries de 1 a 9. Entrega ao eleitor a cédula branca, aberta e com as dobras marcadas. Orienta o eleitor para que ele vá para a cabina identificada com a cor branca. Preenche o comparecimento na capa da folha de votação. O primeiro mesário substitui o presidente em sua ausência. Sua função é localizar o nome do eleitor na folha de votação. Colhe sua assinatura ou impressão digital na folha de votação ou folha modelo 2. Rubrica as cédulas brancas e amarelas. Destaca o comprovante de comparecimento. O segundo mesário substitui o primeiro mesário e o presidente nas ausências deles. Rubrica as cédulas brancas e amarelas. Mantém em observação a cabina identificada com a cor branca. Controla o depósito das cédulas brancas na urna.
Entrega ao eleitor a cédula amarela aberta e com as dobras marcadas. Orienta o eleitor para se dirigir à cabine identificada com a cor amarela. O primeiro secretário mantém em observação a cabine identificada com a cor amarela. Controla o depósito das cédulas amarelas na urna. Orienta o eleitor para receber seu documento e comprovante de votação. Preencha a ata. O segundo secretário entrega o documento e o comprovante de votação para o eleitor. Controla a entrada e a saída dos eleitores na sessão. Os suplentes convocados terão atribuições de mesários, orientam os eleitores na fila e controlam o movimento na sessão. Às 17 horas, distribuem as senhas aos eleitores presentes e recolhem seus títulos ou outro documento de identificação, e executam outras tarefas designadas. Antes de abrir e iniciar a votação, é preciso deixar tudo preparado. Comece conferindo todo o material. Coloque a lista dos candidatos bem perto das cabinas e não permita que ninguém a estrague. Verifique se a urna pertence àquela sessão. Levante a tampa e confira o lacre rubricado. Por enquanto, não rompa o lacre. Notando alguma irregularidade, comunique o fato ao juiz eleitoral. É necessário marcar as dobras das cédulas e numerar em séries de 1 a 9 e rubricá-las em quantidade suficiente para início da votação. Verifique se a folha de votação corresponde à sessão e confira a sequência numérica das páginas. Os nomes dos eleitores encontram-se em ordem alfabética. As cabinas devem ser posicionadas de forma a manter o sigilo. Coloque canetas azuis ou pretas dentro delas. Repita essa vistoria várias vezes ao dia. A sala já está arrumada e todos conhecem suas tarefas. Vamos ver como o eleitor vai se movimentar durante a votação. Quando o eleitor estiver votando, o suplente convocado, que está na porta, poderá admitir mais eleitores na sessão, a fim de agilizar o processo de votação. Para entender melhor, vamos acompanhar uma votação. Ele entrega o título ao primeiro mesário, que localiza o nome dele na folha de votação e depois assina no lugar marcado. O presidente da mesa entrega uma cédula branca ao eleitor, que vai para a cabina identificada com a cor branca e dá o seu voto para deputado federal e estadual ou distrital. Ele coloca seu voto na urna e, em seguida, recebe a cédula amarela. Vai para a cabina identificada com a cor amarela e vota para presidente, governador e 2 senadores. Deposita o voto na urna e vai à mesa do segundo secretário, onde recebe o título de eleitor e o comprovante de votação. O processo fica fácil e rápido quando tudo está organizado. Às vezes, acontecem algumas situações que exigem uma atenção especial. Por exemplo, se o nome do eleitor não estiver na folha de votação, mesmo que ele tenha o título de eleitor da zona e seção, não pode votar. Retenha o título dele e o oriente para procurar o cartório eleitoral. Só podem votar fora de suas próprias seções os membros da mesa receptora, no correr da votação, perante as mesas em que servirem. Os juízes eleitorais, os promotores eleitorais e os policiais militares
em efetivo exercício de policiamento em qualquer seção da zona eleitoral em que estiverem trabalhando. Os funcionários da Justiça Eleitoral em serviço, fora das respectivas zonas eleitorais, desde que apresentem declaração fornecida pela chefia imediata. Nestes casos, eles votam normalmente, devendo apenas assinar a folha modelo 2. Se algum membro da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor levantar dúvida quanto à identidade de um eleitor e a mesma persistir, a questão tem que ser colocada por escrito ou verbalmente antes que ele vote. O voto é tomado em separado. A cédula branca é colocada num envelope junto com a folha de impugnação devidamente preenchida. Escreve-se o nome da pessoa que solicitou a impugnação e o envelope é colocado na urna pelo próprio eleitor. A cédula amarela é colocada noutro envelope junto com o título do eleitor e um documento da pessoa que apresentou a impugnação e outra folha de impugnação devidamente preenchida. Depois de receber o nome do impugnante, o envelope é colocado na urna pelo próprio eleitor. Os votos impugnados são registrados na ata da eleição. Já são 5 da tarde e a votação está se encerrando. Caso haja fila na porta, são distribuídas senhas aos eleitores presentes e recolhidos os títulos ou outro documento de identificação dos mesmos para que eles votem em seguida. Após o encerramento da votação e depois que o último eleitor presente votou, a urna é fechada com lacre adesivo mesa receptora e rubricado pelo presidente e mesário, podendo também rubricá-lo os fiscais ou delegados de partido. O presidente preenche o comparecimento na capa da folha de votação, não destacando e nem inutilizando os comprovantes de votação que sobraram. O presidente identificará os eleitores faltosos, escrevendo no local destinado à assinatura daquele eleitor a observação: não compareceu. O presidente encerra a folha modelo 2 com sua assinatura e a inutilização das linhas restantes com um traço diagonal. A folha poderá ser assinada também por fiscais ou delegados de partido ou coligação. Na ata da eleição, devem ser registradas as seguintes informações: nomes dos membros da mesa que trabalharam, as substituições e nomeações, os nomes dos fiscais que tenham comparecido à sessão e dos que se retiraram durante a votação, o número dos eleitores da sessão que compareceram e dos que faltaram, o número dos eleitores de outras sessões, os protestos e impugnações apresentados e as soluções adotadas, a causa e o tempo das interrupções, a ressalva de rasuras, emendas e entrelinhas da folha de votação e na ata, a causa, se houver, do atraso para início da votação, o motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram. A ata e a folha modelo 2 são então colocadas no envelope chamado ata. Atenção! Deixar o envelope denominado ata fora da urna. As cédulas restantes devem ser inutilizadas e guardadas no envelope sobra de material. Todo o material utilizado na sessão, inclusive as cabinas, será entregue ao presidente da respectiva junta eleitoral ou, na inviabilidade desse procedimento, à agência dos Correios mais próxima, mediante recibo. Nós estamos aqui com o Dr. Otávio, funcionário da Justiça Eleitoral. Ele vai esclarecer algumas dúvidas. Dr. Otávio, bom dia. Bom dia. Vamos começar pela primeira dúvida dos membros de mesas receptoras.
Se está faltando uma pessoa para compor a mesa, o que fazer? Bem, meus amigos, neste caso, o presidente da mesa nomeia uma pessoa dentre aquelas que já chegaram para votar. Mas é preciso tomar alguns cuidados, porque não podem fazer parte da mesa as seguintes pessoas: candidatos e seus parentes, inclusive cônjuge; membros de diretório de partido que exerçam função executiva; autoridades e agentes policiais; funcionários do executivo que exerçam cargo de confiança; as pessoas que estejam a serviço da Justiça Eleitoral; os servidores de uma mesma repartição pública ou empresa privada; os que tenham entre si parentesco de qualquer grau; delegados e fiscais de partido ou coligação e menores de 18 anos. Caso o presidente da mesa não chegue até às 7h30, assume o primeiro mesário, que faz constar o fato na ata. Vamos ver agora algumas perguntas feitas por membros de mesa receptora. Senhor Otávio, eu gostaria de saber o que a gente faz quando o eleitor danificar a cédula. O presidente recolhe a cédula fechada, confere a rubrica e, sem olhar seu conteúdo, rasga a cédula. A cédula inutilizada é colocada no envelope sobra de material. Em seguida, ele dá outra cédula ao eleitor com o mesmo número da cédula inutilizada. Senhor Otávio, o que eu faço quando o eleitor não tem o título? Ele pode votar, desde que o nome dele conste da folha de votação e que ele apresente outro documento oficial de identificação, como carteira de identidade, carteira de trabalho e etc. Lembre-se que se o nome dele não constar da folha de votação, ele não pode votar em hipótese alguma. O título de eleitor ficará retido e o presidente da mesa deve orientar o eleitor a comparecer ao cartório eleitoral. Senhor Otávio, como os candidatos e os partidos fiscalizam a votação? Qualquer candidato pode fiscalizar a votação. Os partidos ou coligações podem indicar 2 delegados por zona eleitoral e 2 fiscais por sessão eleitoral. Eles trabalham alternadamente, sendo que só pode ficar um de cada vez na sessão. Eles devem apresentar suas credenciais ao presidente da mesa. Doutor Otávio, como agir com o analfabeto e o deficiente visual? O eleitor analfabeto poderá utilizar-se de normógrafo, que será obrigatoriamente confeccionado em papel cartolina branco, vedada a impressão de qualquer sinal ou informação. Esse instrumento não será fornecido pela Justiça Eleitoral. Os cegos podem usar qualquer instrumento mecânico que lhe permita exercer o direito do voto, ou através do alfabeto comum ou sistema Braille. Doutor Otávio, quem tem preferência e pode votar primeiro? A preferência para votar é a seguinte: candidatos, juiz eleitoral, funcionários a serviço da Justiça Eleitoral, promotor eleitoral, policiais em serviço, fiscais e delegados de partido, funcionários dos Correios em serviço, idosos, enfermos, deficientes físicos, gestantes e lactantes.